Imagine estar em casa, tranquilo, quando de repente alguém bate à sua porta. Ao abrir, você se depara com dois homens estranhamente idênticos, vestidos com ternos impecavelmente pretos, pele pálida, expressão inalterável e um olhar que parece atravessar sua alma. Eles falam com uma voz quase robótica, fazem perguntas sobre algo que você viu e deixam claro, sem dizer diretamente, que você jamais deve falar sobre aquilo com mais ninguém. Esses são os enigmáticos homens de preto, figuras que há décadas assombram testemunhas de OVNIs e fenômenos inexplicáveis. Mas quem são eles? Agentes secretos do governo? Seres extraterrestres disfarçados? Ou apenas uma lenda urbana que ganhou vida através do medo? Hoje, vamos mergulhar fundo em relatos reais, investigações e evidências perturbadoras, que sugerem que talvez eles estejam muito mais próximos do que imaginamos. Os primeiros relatos sobre os homens de preto remontam à década de 1940, quando testemunhas de avistamentos de discos voadores começaram a receber visitas intimidadoras. Em muitos casos, esses homens pareciam saber detalhes que jamais haviam sido divulgados. Chegavam em carros pretos, impecavelmente limpos, com modelos que às vezes nem existiam no mercado. Suas roupas pareciam novas demais, sem a menor dobra. Mais estranho ainda, suas feições eram descritas como artificiais, quase como bonecos vivos. Não piscavam, falavam de maneira pausada e, em alguns casos, pareciam não compreender coisas simples da vida cotidiana, como o uso de talheres ou até o sabor de um alimento. A sensação de desconforto e ameaça era imediata, como se cada movimento deles fosse calculado para manter a pessoa em estado de medo. Um dos casos mais famosos aconteceu com Albert Bender, fundador do International Flying Saucer Bureau, nos anos 50. Ele estava prestes a publicar um relatório explosivo sobre avistamentos de OVNIs, quando, de repente, 3 homens vestidos de preto apareceram em sua casa. Sem usar força física, apenas com palavras e olhares, fizeram com que Bender desistisse de sua pesquisa. Ele nunca revelou exatamente o que disseram, apenas afirmou que recebeu informações que o deixaram sem chão, e que falar sobre isso colocaria sua vida em risco. Desde então, a imagem dos homens de preto ficou ligada a tentativas de silenciar a verdade sobre visitantes de outros mundos. Outro relato intrigante vem de 1967. Quando um homem chamado Herbert Hopkins recebeu um telefonema misterioso, ele havia investigado um caso de OVNI. Naquela mesma noite, um visitante apareceu em sua porta. O homem usava um terno preto, tinha pele extremamente pálida e lábios tão finos que pareciam inexistir. Durante a conversa, Hopkins percebeu que o homem falava de maneira quase mecânica, e que sua pele parecia artificial. No momento em que Hopkins se distraiu, notou que o visitante havia desaparecido sem deixar rastros, embora nenhum carro tivesse saído da área. Há também histórias mais recentes, com imagens de câmeras de segurança mostrando figuras estranhas, altas, de ternos pretos, entrando em hotéis ou prédios onde testemunhas de OVNIs estavam hospedadas. Em alguns desses vídeos, os movimentos parecem levemente fora de sincronia com a realidade, como se fossem projeções ou hologramas imperfeitos. As pessoas que os encontram relatam sintomas incomuns, logo após a visita: dores de cabeça, confusão mental, lapsos de memória e até distúrbios elétricos nos aparelhos da casa. Mas o que realmente são os homens de preto? Uma teoria sugere que eles são agentes governamentais encarregados de encobrir investigações sobre vida extraterrestre. Essa hipótese se fortalece com relatos de veículos sem placa, comunicações codificadas e aparições exatamente no momento em que informações sensíveis estavam prestes a vir à tona. Outra teoria mais perturbadora afirma que eles não são humanos, mas sim híbridos alienígenas, programados para interagir apenas o suficiente para intimidar. Essa hipótese tenta explicar o comportamento estranho, a aparência incomum e a aparente incapacidade de compreender detalhes básicos do cotidiano humano. Existe ainda uma terceira possibilidade, a de que os homens de preto sejam manifestações paranormais, algo que se molda ao medo das testemunhas. Nesse caso, não seriam seres físicos no sentido tradicional, mas projeções criadas por uma inteligência desconhecida, talvez para confundir e desviar a atenção da verdadeira origem dos fenômenos. Isso explicaria por que, em alguns casos, eles parecem sumir no ar ou atravessar portas e paredes como se fossem feitos de fumaça. Apesar de décadas de relatos, não existe um registro oficial que comprove a existência dos homens de preto. Nenhuma investigação governamental reconheceu sua presença. No entanto, o número e a consistência dos relatos ao redor do mundo são impressionantes. Pessoas que nunca se conheceram descrevem experiências assustadoramente semelhantes, como se todos tivessem cruzado com a mesma entidade. E é aí que o enigma se torna mais profundo.
Ou estamos diante de uma alucinação coletiva impossível de explicar, ou de algo muito real, que se mantém oculto à vista de todos. Ao final, a questão permanece. Se os homens de preto realmente existem, por que continuam aparecendo? Estariam tentando proteger a humanidade de uma verdade que não estamos prontos para ouvir? Ou seriam apenas agentes do medo, garantindo que continuemos no escuro? Talvez a resposta esteja na próxima batida à sua porta. Quando você menos esperar, e quando isso acontecer, lembre-se, cuidado com o que diz, porque eles sempre sabem mais do que aparentam.